Preciso deixar o sorriso de lado porque esse assunto é sério? Na verdade, eu não vou deixar o sorriso de lado não, porque eu acho que essa é uma boa notícia, esse reconhecimento aí, neste caso, o Genivaldo. Lembrando para você que não está familiarizado com o tema, o homem que morreu após ter sido trancado, viu, Tainá? Olha o que aconteceu com ele, Tainá, no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi submetido à inalação de gás lacrimogêneo. E isso ocorreu no dia 25 de maio de 2022. Fez um ano agora há pouco, na cidade de Umbaúba, no sul aqui do nosso estado de Sergipe. Qual a novidade que eu digo que eu considero uma novidade boa? É que a viúva de Genivaldo de Jesus Santos, depois de muita batalha judicial, teve a união estável reconhecida pela Justiça de Sergipe. A reportagem é de Lucas Moura. Põe na cena. A decisão que reconhece a união estável entre Maria Fabiana e Genivaldo era muito aguardada, especialmente pelos impactos que podem ser produzidos sobre os processos que estão em andamento na Justiça Federal. Comigo aqui, Priscila Mendes, Fernanda Soares, advogadas que representam Maria Fabiana e também o filho de Genivaldo. Priscila, começo falando contigo. Essa é uma decisão muito aguardada. E que impactos são esses que podem ser produzidos sobre os processos federais? Essa decisão foi uma decisão muito aguardada pela viúva do senhor Genivaldo, até mesmo por nós advogados que buscávamos assim a comprovação dos fatos. Aqui nós não estamos falando de prova, nós estamos falando de fato e contra fatos no argumento. E a justiça foi muito bem clara no tocante a isso. E há um impacto muito grande e decisivo, inclusive, nos processos que tramitam na esfera federal. A exemplo, no processo criminal, era uma das cogitações a posição de Dona Maria Fabiana, enquanto viúva, na assistência de acusação. Após essa decisão da esfera estadual, entende-se de fato que Dona Maria Fabiana, viúva do senhor Genivaldo, como comprovado em todos os autos, ela faz parte da assistência de acusação. Outro impacto é na seara civil da esfera federal também, no tocante à indenização, que estamos ainda nas tratativas, dessas audiências, estamos na fase de instrução, inclusive, para as tratativas de acordo ou não com a União, para, de fato, reconhecer Dona Maria Fabiana como parte legítima. Inclusive, nos tópicos das nossas reuniões, é tratar da legitimidade dela e tratar também da questão indenizatória. Então, com essa decisão que nós tivemos na esfera estadual, nós aguardamos agora todo o prosseguimento da ação no âmbito federal e esperamos ansiosamente que a justiça, de fato, ela seja feita nos termos da lei, tão quanto a esfera estadual fez nos termos da lei, reconhecendo Dona Maria Fabiana como esposa do senhor Genivaldo. É importante frisar isso, né? É uma decisão que é do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, é uma decisão estadual que reconhece a união estável dos dois, e aí há uma relação de expectativa de que isso seja reconhecido pela Justiça Federal também. Na prática, isso não aconteceu ainda, mas vocês esperam que aconteça? Exatamente. Nós estamos ainda nessa luta, buscando incessantemente que, de fato, seja reconhecida a legitimidade de Dona Maria Fabiana na Justiça Federal. Muito embora, na esfera estadual, nós já temos a decisão no qual julga totalmente procedente a união estável de Dona Maria Fabiana com o senhor Genivaldo, com todos os argumentos e toda a tramitação necessária exigida pelo Código de Processo Civil, que demonstra assim que ela era companheira do senhor Genivaldo até, e frisa-se aí, até o dia do ocorrido, dia 25 de maio de 2022. Priscila, é importante a gente trazer aqui a informação para deixar claro aos nossos telespectadores do que exatamente está acontecendo, porque nesse processo em que se solicitava o reconhecimento da união estável, nós tivemos a União se inserindo como parte do processo, né? Essa decisão ela já transitou em julgado, ainda transitará? A União pode recorrer dessa decisão? Exatamente. Esse processo nós tivemos a União como um terceiro interessado nessa situação. Ela interviu e é um direito, de fato, da União intervir em causas que surtam algum tipo de efeito impacto na própria União, e nesse caso trata-se do caso patrimonial que impacta na União.
ela teve todo esse período, trouxe aí, inclusive, momentos para poder arguir provas, mas diante do que é observado pelo curador do menor, que foi nomeado pelo Judiciário, pelo Ministério Público Estadual e pela magistrada da comarca de Umbaúba, entendeu que, de fato, ela era reconhecida como viúva do senhor Genivaldo e que todas as provas, até mesmo trazidas naquele momento pela União, não traria tamanha relevância a ponto de não entender que ela seria esposa do senhor Genivaldo. Perfeito, mas a decisão ainda não transitou em julgado? Sim, a decisão ela ainda não transitou em julgado. Nós estamos nesse período da decisão transitar em julgado. Nesse período há, sim, a possibilidade de tentar alguns embargos que sejam de forma relevante, claro. Nós, inclusive, embargamos a decisão não por questões de mérito, mas por questões mesmo de matéria. O que acontece? Um nome estaria trocado, então a gente entrou com o embargo de declaração para que o nome fosse retificado. E assim foi feito. A juíza, mais uma vez, analisou a sentença, trouxe assim a sentença com a correção do nome da senhora Maria Fabiana por completo, reconhecendo como esposa do senhor Genivaldo. Deixa eu conversar aqui também com a Fernanda. Fernanda, pedir para você dar um passinho à frente, porque, Fernanda, obviamente a gente tem essa questão processual que nas letras, no que está escrito e no que a gente observa do ponto de vista técnico, torna talvez esse momento e esse trabalho de vocês, que tem que ser mesmo, talvez um pouco mais frio, né? Vocês têm que se distanciar da situação para poder ver tudo com mais clareza. Mas nós estamos em um momento também que é bastante importante. Domingo agora é Dia dos Pais e nós teremos um filho que vai passar o Dia dos Pais sem o seu pai. Como é que está a família? Como é que está se sentindo a criança? Como é que está se sentindo também a Maria Fabiana com toda essa situação? Como é que eles estão? Então, é perceptível que os impactos da morte de Genivaldo perduram até os dias atuais e perdurar para sempre, tanto na vida da senhora Fabiana quanto na vida do menor. E aí no Dia dos Pais, mais precisamente, o filho de Genivaldo não tinha o pai para levar para a escola. Ele precisou levar o porta-retrato acompanhado da sua mãe para ali representar e ter para ele aquele afago do pai que infelizmente hoje não está mais presente por uma ação trágica, infelizmente, da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, é um dano irreparável, né? Não dá nem para mensurar o tamanho da dor que tem essa criança. Exatamente. A busca pelos danos morais e danos materiais é para tentar trazer pelo menos uma vida digna a partir daquele momento para frente. Mas sabemos que dinheiro nenhum jamais conseguirá trazer o afago que o senhor Genivaldo tinha em relação ao seu filho. De fato, um momento muito complicado. Eu agradeço as duas. É isso e volto ao estúdio. Essa é uma boa notícia deste caso, né?